Doutor, Sim. se o... É o doutor Gregório. Ah, tá, desculpe. Eu não sei se ele está ouvindo. Estou ouvindo sim, Ah, estou tá. pronto aqui. O senhor pode começar, se o senhor quiser, que aí quem está atrasado vai entrando depois. Então, tá joia. Mas eu queria agradecer muito por você ter topado dar uma aula pra gente, passar seus conhecimentos pra gente. E É é um isso. prazer. É Obrigada. um prazer. Obrigado a vocês, obrigado, professor Cortez, aí pelo convite, pela delicadeza de estar aí presente. Vocês já estão vendo a minha tela? Já. Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu queria que fosse de uma maneira o mais informal possível. Vocês me interrompam se houver necessidade. Não tem problema nenhum, tá? E vamos lá. Então, eu, ah, vocês me pediram para falar sobre gemelar, né? A Vitória entrou em contato comigo e aí eu vou falar um pouquinho sobre o gemelar, desde a mitologia até a cirurgia fetal. E esse é um caminho longo, né? A gestação gemelar, ela cria essa curiosidade e desde a época, deixa eu só, agora eu silenciar o meu celular aqui, senão também vamos ter problema. Vamos lá. Então, desde que a gente tem relatos históricos, a gente já observa que a curiosidade pela gestação gemelar cria muitas situações. E no passado, a mitologia já falava muito, né, em relação às gestações gemelares. Se a gente for, por exemplo, na mitologia romana, a mitologia romana diz que o rei de Alba Longa, chamado Núbitor, ele depois o seu irmão Amúlio, e para que não houvesse o risco de que algum herdeiro do rei assumisse, ele matou todos os filhos homens desse rei e obrigou a única filha mulher, ele não quis matar, a que ela se tornasse uma vestal, uma freira, né? E dessa forma ela não teria filhos, não teria herdeiros e aí continuaria o rei. E essa Vestal foi consagrada à deusa Vesta, por isso que ela era chamada de Vestal, só que ela engravidou do deus Marte e engravidou de gêmeos. Então veja que o gemelar aí na mitologia romana. E o que o Amúlio fez? Prendeu esses filhos dela, o Rômulo e o Remo, perdão, pegou os dois filhos, colocou dentro de um cesto e colocou no rio Tibre, né? E esses dois meninos foram criados por uma loba, segundo uma das vertentes, né? Que são o Rômulo e o Remo, e alguns dizem que eles foram resgatados pelo Fausto, e ele os criou e contou a história do que tinha acontecido com eles. E quando eles cresceram, eles voltaram, mataram o tio e devolveram essa cidade ao avô, que continuava preso, e a cidade então voltou ao seu rei original, que era o Núbitor. Só que eles queriam ter uma cidade também, e eles foram para uma outra região da Europa para fundar uma cidade. E eles tiveram uma desavença, porque o Rômulo queria que a cidade se chamasse Roma e o Remo queria que a cidade se chamasse Rêmora. E o final da história todos nós sabemos, né? O Rômulo venceu essa briga, matou o irmão e fundou uma cidade que se chamava Roma. Só que como ele fundou essa cidade, ele só tinha guerreiros, ele precisava de pessoas que povoassem essa cidade. E eles invadiram uma região chamada de região sabina e raptaram as mulheres desse povo sabino. E tiveram, então, relações com essas mulheres e tiveram filhos, e é daí que vem a mitologia, e que inclusive tem quadros em Roma a respeito disso, que se chama o Rapto das Sabinas, que foram quando eles raptaram essas mulheres para que Roma pudesse ter uma população crescente. A criação do Egito também tem gêmeos, né? Deus Shu e a deusa Tefenut tiveram gêmeos, e esses gêmeos eram amantes, quer dizer, eram um homem e uma mulher, que era o Geb, o deus da terra, e Nut,
a deusa do céu. Aqui eu falo que existe uma incorreção, né, nessa mitologia, porque se são gêmeos, um homem e uma mulher, eles são obrigatoriamente dicoriônicos e dizigóticos, e, portanto, cada um estaria dentro da sua bolsa miniótica, não teriam contatos, pensando, né, de uma forma científica em relação à possibilidade de que eles tivessem relações sexuais dentro do útero. E esses dois irmãos tiveram também gêmeos, e esses gêmeos, filhos deles, tinham relação intraútero. Então, de novo, Ísis e Osíris eram filhos de Geb e de Nut, e tinham relações intraútero, segundo o que diz a lenda, e isso, do ponto de vista científico, não seria possível do ponto de vista de duas cavidades amnióticas independentes, o que não permitiria isso. O fato é que o Osíris tinha um irmão e esse irmão queria pegar o lugar dele no reino, né? Eles eram gêmeos dizigóticos, Ísis e Osíris, cada um na sua bolsa. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o aspecto biológico disso. E esse irmão Sete, o que que ele fez? Ele construiu uma esquife sob medida. Como é que ele fez isso? Ele esperou o Osíris estar dormindo, foi lá, mediu a cabeça, o tórax, o quadril, o comprimento dele e fez uma esquife em que o Osíris caberia perfeitamente. E aí ele promoveu uma festa e, num determinado momento da festa, ele chamou todo mundo e falou assim: olha, quem entrar nessa esquife e couber direitinho vai ganhar um prêmio. E aí todos tentavam entrar nessa esquife e não conseguiam. Só que quando Osíris entrou, como ela foi feita com as medidas dele, ficou perfeito. Ele fechou essa esquife e jogou no Rio Nilo. Então, eu brinco que eles adoravam jogar as pessoas dentro do rio, né, para poder se livrar dos corpos aí nessa época. Bom, a lenda diz que Ísis, né, junto com um sacerdote que o Anubis, né, que era um sacerdote, um médico da época, resgataram esse corpo, só que ele já tinha morrido. Aí eles embalsamaram e a lenda diz que Osíris é a primeira múmia do Egito, baseado desde a sua criação do Egito. Em relação à mitologia grega, tem uma outra história de gêmeos. A rainha de Esparta, Leda, ela se casou com Tíndaro, que era o rei de Esparta. E eles eram um casal muito felizes e ela gostava muito do marido, do Tíndaro, e o Zeus se encantou pela Leda. Só que ela era muito fiel ao seu marido, como eu disse, eles eram um casal feliz. O que que o Zeus fez? Ele se transformou num cisne e seduziu a Leda. Essas histórias mitológicas muito malucas, né? Porque aí ele se transforma num cisne, ele seduz a Leda, e a Leda engravida, e depois de alguns meses ela põe dois ovos. Então, eu brinco que é um mamífero que põe ovos, né? A Leda era quase que um ornitorrinco, né? Só na mitologia para essas coisas acontecerem. O fato é que, olha só, ela pôs dois ovos, e em cada um desses ovos havia um par de gêmeos. Então, ela teve 4 filhos ao mesmo tempo. Um par num dos ovos e um par no outro ovo. E mais ainda engraçado é que num dos ovos existia um filho do Tíndaro, o Castor, e ele então era filho de 2 humanos, e a Helena, que era filha de Zeus com Leda. Então, uma semideusa, né? A Helena era semideusa. E no outro, essa filha de Tíndaro, que era Clitemnestra, e o Pólux, que era um semideus. Então, nessa circunstância, em cada ovo tinha um fecundado pelo Zeus e outro fecundado pelo Tíndaro. Isso, em medicina, se chama superfecundação. É a capacidade de uma mulher, num mesmo ciclo, ovular 2 óvulos e, em cada um dos óvulos, engravidar de um pai diferente, de um homem diferente. É extremamente raro, mas isso é possível em mulheres que ovulem 2 óvulos no mesmo ciclo e que engravidem, ou que tenham relações, perdão, com 2 homens diferentes nesse período. Pode ocorrer a chamada superfecundação. Os gêmeos, o Castor e o Pólux, eram dois irmãos muito próximos, se gostavam muito, e eles viviam em guerras, que é o que acontecia naquela época em Esparta. E numa dessas guerras, o Castor, ele foi ferido por uma lança e morreu. Ele não era um semideus, né? Ele era humano, e ele morreu. E veja que isso foi numa batalha contra um outro par de gêmeos, Idas e Linceu.
mostrando a grande frequência de gêmeos nas mitologias. O que aconteceu? O Castor morreu e o Pólux ficou desconsolado porque ele era um grande amigo do irmão. E aí ele recorreu a Zeus pedindo que ele fizesse o Castor voltar à vida. Só que Zeus disse que ele não poderia fazer isso porque ele era humano e isso ia contra as regras. E aí o Pólux falou que então ele queria ser transformado numa estrela para viver junto com o irmão para o resto da vida. E aí Fofo. veio da mitologia a constelação de Gêmeos, onde o Castor e o Pólux vivem de mãos dadas nessa constelação. Que Então, legal! mostra, tem, tem um áudio aí vazando aí. Meu Deus. Então, essa é a constelação de Gêmeos, e isso foi, então, a mitologia falando de Gêmeos dentro da mitologia grega. Existem diversos outros casos de gêmeos, e a gente não vai ficar falando de mitologia, que não é o objetivo, obviamente, dessa apresentação, mas veja que a própria mídia já falou muito de gêmeos, né? A Rutinha e a Raquel, as duas gêmeas, uma gêmea boa e uma gêmea má, gêmeas idênticas, as duas representadas pela Glória Pires. E na década de 70, o professor Cortes, como eu, deve se lembrar das Mulheres de Areias da primeira versão, em que a Eva Vilma, o Carlos Zara eram um casal e que tinha o Gianfrancesco Guarnieri, que era o Tonho da Lua nessa novela, onde também havia Ruth e a Raquel, e uma gêmea má e uma gêmea boa, sendo gêmeas idênticas. Mas, sem dúvida nenhuma, o caso mais interessante, que não é mitologia, que é real, é a história dos gêmeos siameses, né? Que atualmente é a Tailândia, né? E é daí que veio o nome siameses, porque eles eram do Sião. Se o nome fosse dado hoje, eles se chamariam gêmeos tailandeses, em que a gente tem uma gemelaridade imperfeita. Então, há uma fusão entre os dois gêmeos, e eles, nessa época, compartilhavam uma pequena área do tórax e abdômen, uma região perto do externo e uma parte mole, e se fosse nos dias de hoje, eles facilmente seriam separados. Mas no começo do século XIX, isso não era possível e eles viveram a vida inteira conectados por esse cordão fibroso e muscular na região do tórax e abdômen. O curioso é que o Shang se casou com a Adelaide e tiveram 10 filhos, e o Eng se casou com a Sally e tiveram 11 filhos. Então, esses gêmeos juntos tiveram 21 filhos, viveram por muitos anos, e quando eles tinham 62 anos, um morreu, o Shang que faleceu, e poucas horas depois o outro faleceu também. Se acredita que deviam ter conexões vasculares e que provavelmente um coágulo de um deles entrou na circulação do outro e o outro obtuou em seguida. Se alguém tiver curiosidade por essa história, é só apontar aí para o QR Code, que depois vocês conseguem ver mais detalhes em relação à história de Shang e Eng Bunker. Tem um filme que eu acho que é O Rei do Show, com aquele ator que fez o Wolverine, e que se passa num circo. E nesse filme aparece o Shang e o Eng Bunker, os dois que estão conectados lá. Também com o Zac Efron. Bom, agora vamos à medicina, porque até agora era só curiosidades em relação aos gemelares. Vamos falar um pouquinho sobre prevalência e problemas que a gente pode ter ao nascimento relacionados a essa gestação de gêmeos. Como é que podem ocorrer gestações de gêmeos? De duas formas, né? Eu tenho dois óvulos, cada um fecundado por um espermatozoide, ou eu tenho um óvulo fecundado por um único espermatozoide, e com isso eu vou ter as gestações dizigóticas, que representam 70% das gestações espontâneas de gêmeos. E sempre que eu tenho uma gestação dizigótica, são dois irmãos que estão compartilhando o útero naquele momento. Mas são duas gestações absolutamente independentes, cada um fecundado, cada espermatozoide fecundando um óvulo, e, portanto, eu posso ter qualquer possibilidade, como a gente que tem irmãos tem possibilidades diferentes. Eu posso ter um irmão homem, uma irmã mulher, podemos ser dois homens, podemos ser duas mulheres, mas nós não somos idênticos. E sempre que eu tenho, então, duas gestações, uma gestação gemelar dizigótica,
eu vou ter duas placentas. E quando a gente tem duas placentas, a gente chama isso de uma gestação dichoriônica. A outra forma que a gente tem são as gestações monozigóticas. Esse tipo de gestação, o que acontece? Um óvulo é fecundado por um espermatozoide e no início pós-fecundação, esse grupo de células totipotentes ocorre uma separação, faz um ploct e separa em dois grupos de células tronco-embrionárias antes da diferenciação nos três folhetos, endoderme, mesoderme e ectoderme. Antes que esses folhetos ocorram, essas células totipotenciais se separam em dois grupos de células. E como elas são células totipotenciais, aqui vai dar origem a uma criança e aqui vai dar origem a outra criança. A carga genética é idêntica e, portanto, eles vão ser gêmeos com um DNA igual. Esse ploct que separa esse bloco celular pode acontecer em alguns momentos. Se ele acontecer com menos de 4 dias após a fecundação, eu vou ter uma separação tão separado que eu vou ter duas placentas, duas cavidades amnióticas. E eu vou ter, então, uma gestação dichoriônica. Aqui, a primeira coisa importante de se saber. Quando eu tenho uma gestação dichoriônica, eu não consigo dizer se ela é oriunda de uma gestação dizigótica ou monozigótica. Pode ser dos dois, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. Obviamente, essa aqui é muito mais frequente. 70% dos gêmeos, e todos eles serão dichoriônicos. E aqui nós temos 30% dos gêmeos sendo monozigóticos. E uma parcela deles vai ser dichoriônico. Porque se essa divisão acontecer mais para frente, vocês vão ver o que vai acontecer. Portanto, se algum residente estiver assistindo a aula, ou mesmo vocês, quando alguém faz uma ultrassonografia e diz que tem duas placentas, eu não consigo dizer se eles vão ser ou não idênticos por essa informação. A chance maior, 90%, é de que eles não sejam idênticos, mas tem 10% de chance de que eles sejam idênticos. Por outro lado, se essa divisão, esse ploct dessas células, dos monozigóticos, demorar e ocorrer entre 4 e 8 dias, eu vou ter uma gestação que a gente chama de monocoriônica, uma placenta só, com duas cavidades amnióticas. E se essa divisão acontecer entre o 9º e o 13º dia, eu vou ter uma gestação que é uma placenta e uma cavidade amniótica. E por fim, se demorar mais do que 13 dias, eu vou ter uma gestação que é uma gemelaridade imperfeita. Faz um ploc, mas o tch não acontece. Essas células continuam juntas por uma pequena quantidade de tecido ou por uma quantidade maior, e eu vou ter a chamada gemelaridade imperfeita, que é o nome mais correto para gêmeos aderidos um ao outro. A gente não usa o termo siameses, tá? A gente deve usar o termo gestação com gemelaridade imperfeita. Então vejam que sempre que eu tiver um dizigótico, eu vou ter duas placentas. Agora, quando for monozigótico, eu posso ter duas placentas e duas cavidades amnióticas, uma placenta e duas cavidades amnióticas, uma placenta e uma cavidade amniótica, e uma placenta, uma cavidade amniótica, e os bebês sequer se dividem, tá? Isso é bastante importante. Bom, quando um casal engravida espontaneamente, por que é importante saber que é espontaneamente? Porque os dizigóticos também acontecem quando você faz indução de ovulação. Então, pacientes que fazem indução de ovulação para ter vários óvulos e depois fecundam esses óvulos, vai ter gêmeos dizigóticos, ok? As gestações monozigóticas, elas têm uma distribuição no mundo muito semelhante. As dizigóticas, elas variam. Por exemplo, na Nigéria, a proporção de gêmeos dizigóticos é maior do que no Brasil. O grupo de mulheres desse país ovulam 2 óvulos, porque é isso que acontece para ser dizigótico. No mesmo mês, a mulher ovulou 2 óvulos. Isso é o tipo de gêmeo que tem característica genética, ou seja, se alguma de vocês que está assistindo tem mãe ou pai que são gêmeos dizigóticos, vocês têm chance maior de ter filhos gêmeos. Por quê? A sua avó ovulou 2 óvulos e essa característica dela ovular 2 óvulos pode ter sido passada para sua mãe ou para o seu pai e chegou em você, mulher. Então, do lado da mulher, tanto faz se é o homem ou se é o pai ou a mãe, existe uma chance maior para quando tem histórico familiar.
Então, isso às vezes algum parente pergunta, né? Então, o que tem que saber são gêmeos? São. Esses gêmeos são idênticos? São. Então, a sua chance de ter gêmeos é igual da população geral. Não, não, são gêmeos diferentes. Bom, se são gêmeos diferentes, e é do lado da mulher que está perguntando isso, do lado dela, ela tem chance maior de ter filhos gêmeos também. Quando um casal fala assim, estou grávido, estamos grávidos de gêmeos, e isso aconteceu de uma forma espontânea, se isso aconteceu de uma forma espontânea, a gente tem essa situação. Eu tenho dizigóticos que podem ter sexos iguais. E eu tenho dizigóticos que podem ter sexos diferentes. Por quê? Porque se ovulou 2 óvulos e vão ser fecundados por 2 espermatozoides, eu posso ter 2 mulheres, 2 homens, um homem e uma mulher e um homem. Então, pode tudo. Mas se ele for monozigótico, sempre serão do mesmo sexo, ok? Então, 30% das vezes que uma gestação espontânea de gêmeos acontece, ela é monozigótica e sempre vão ser do mesmo sexo. Metade dos dizigóticos vão ser de sexos diferentes e a outra metade de sexos iguais. Então, estatisticamente, quando um casal engravida de gêmeos de forma espontânea, eu posso dizer que eles têm 65% de chances de serem do mesmo sexo, por conta dessa distribuição que eu mostrei para vocês. Mas eles têm uma possibilidade de 70% de não serem idênticos. Então, um casal que engravidar espontaneamente de gêmeos, você pode dizer, eu acho que vão ser do mesmo sexo, mas não serão idênticos. Estatisticamente, você tem mais chance de acertar dizendo isso do que você falar que vão ser de sexos diferentes. Bom, aqui mostrando, né, uma gestação gemelar dicoriônica com 2 placentas e 2 cavidades amnióticas. Nesse tipo de gestação, eu vou ter 4 membranas separando os bebês. Um âmnion, um córion, outro córion e o outro âmnion. Então, a membrana é mais espessa. E quando a gente faz um ultrassom no início da gestação, a gente vê os 2 sacos gestacionais bem individualizados e uma área espessa entre os 2 sacos gestacionais. Isso é característico de uma gestação dicoriônica. Essa gestação dicoriônica, como eu disse, pode ser tanto de gêmeos idênticos ou não idênticos. A chance maior é de que seja de gêmeos não idênticos. Mas o fato de ter 2 sacos gestacionais tão separadinhos assim não afasta a possibilidade de que sejam idênticos. 10% deles serão idênticos. Ultrassonograficamente, isso é muito mais para o especialista, a gente tem algumas pistas ao ultrassom para supor, se eu não fiz um ultrassom tão precoce como esse daqui, que aqui é muito fácil de ver isso, à medida que a gestação evolui, se as 2 placentas estiverem juntas, eu posso ter dificuldade em dizer se aqui tem 4 membranas ou se tem 2. E a gente usa esse sinal que é chamado de sinal do lambda, que é esse espessamento na divisão entre os 2 sacos amnióticos. Por que eu tenho esse sinal do lambda? Porque eu tenho aqui um âmnion, um córion e um outro âmnion que deixa essa membrana mais espessa aqui. Mas à medida que a gestação vai evoluindo, isso aqui vai desaparecendo e fica difícil você garantir que são 2 placentas ou se é uma placenta só, ou se são 2 placentas, uma encostada na outra, por exemplo. Então, ultrassonograficamente, quanto mais precoce eu faço ultrassom, mais fácil eu dizer se são 2 placentas ou se é uma placenta só. E os monocoriônicos diamnióticos? Nos monocoriônicos diamnióticos é assim, ó, uma placenta só, e, portanto, eu só tenho 2 membranas separando eles, que são os 2 âmnions. Eu não tenho córions entre os 2 bebês, porque o córion é um só, porque é uma placenta só, é monocoriônica. E esse sinal é chamado de sinal do T, ou black lambda, porque na realidade aqui eu tenho 2 âmnions, mas eu não tenho aquele tecido mais espesso aqui nessa região, e eles chamam isso de sinal do T. Bom, quando eu tenho gêmeos, um bebê vai ter uma medida diferente de um outro bebê. E essa medida, esse tamanho do bebê diferente do outro, é pelo tamanho do bebê que a gente define a idade gestacional no primeiro trimestre. Alguns de vocês podem já ter tido
aulas de obstetrícia e sabem que uma gestação no primeiro trimestre, a gente mede o comprimento entre a cabeça e o bumbum, e com base nessa medida, a gente estima a idade gestacional pelo ultrassom. Bom, mas se eu tiver dois gêmeos, mesmo que eles sejam parecidos ou que eles sejam idênticos, eles podem ter diferenças de tamanho. Por qual dos dois bebês eu devo calcular o tempo de gravidez? Pelo maior. Por quê? Porque nessa fase muito precoce da gestação, eu não tenho doenças como o diabetes que façam o neném engordar demais e ele vai estar muito grande. Por outro lado, eu posso ter alterações cromossômicas de um dos bebês que vai fazer com que ele cresça pouco. Então, eu devo datar a gestação em gêmeos pelo bebê maior e não pelo bebê menor. E também não devo datar um bebê de cada jeito. Ainda que exista a possibilidade de ser aquelas superfecundações que nós começamos, né? Que nós comentamos, isso é extremamente raro. A gente deve pensar primeiro no mais frequente. O mais frequente é que eles possam ter uma pequena diferença de tamanho, mas eu calculo a idade gestacional pelo maior. Como é que eu diagnostico se um bebê está tendo crescimento discordante? Quer dizer, eu vou acompanhando essa gestação e quero saber se esse bebê está ganhando peso de forma adequada. Existem várias formas de fazer isso, mas a gente considera que a discordância de peso entre os dois maior do que 20% é o mais aceito. A Federação Internacional de Ginecologia, de Ultrassom em Ginecologia e Obstetrícia sugere que a gente deva usar esse critério. Quando um dos bebês estiver abaixo do percentil 10 de peso e a diferença de peso deles for maior ou igual a 25%, eu digo que eu tenho uma restrição de crescimento seletiva. Por que seletiva? Porque um dos bebês tem a restrição e o outro não tem. E também é óbvio que quanto menor o peso, então pesos menores do que o percentil 3, isso sugere que a forma de restrição é muito mais severa. Esse slide é para mostrar uma gestação onde eu tenho só uma placenta. Vejam que essa aqui é uma placenta única e vejam que a vascularização de um dos bebês pega uma área maior da placenta do que a vascularização do outro bebê. Esse é um dos motivos em gestações onde eu tenho só uma placenta para que um bebê possa não ganhar muito peso. Ele tem uma mesma placenta, só que a troca de sangue dele, de alimentos, perdão, com a mãe tem uma área de troca menor do que do outro bebê. E uma outra característica importante em gestações de gêmeos com uma placenta só, e aí eu posso dizer que se tem uma placenta só, são gêmeos idênticos. Então, em gestações monocoriônicas, uma placenta só, 100% das vezes, um dos bebês manda sangue para o outro lá na placenta e o outro devolve para esse ao sangue. Então, eles ficam em equilíbrios. Um manda sangue para o outro e o outro devolve para esse. Nossa, e não pode dar uma incompatibilidade entre sangue deles? Não, porque eles são gêmeos idênticos, então o sangue deles também é idêntico. Então, é importante saber, porque eu vou comentar isso um pouco mais à frente, que existem algumas doenças decorrentes de um desequilíbrio nessa circulação entre os dois bebês lá na placenta. Não sei se algum de vocês aí é gêmeo, mas quando eu dou essa aula aqui na faculdade, eu sempre brinco na sala, porque você tem 60, 70 alunos e não incomumente tem algum gêmeo assistindo a aula, né? E aí eu brinco como é que funciona a evolução desses bebês, né? A curto prazo, veja que coisa importante. A curto prazo, esse é um trabalho que avaliou 762 gêmeos que tinham peso discordante. E eles seguiram esses bebês entre 2 e 9 anos de idade. E o que eles observaram? Que aquela discordância de peso não era muito relevante para atrapalhar o desenvolvimento dessas crianças ao longo dos anos, entre 2 e 9 anos. Mas, se um dos bebês tivesse menos do que 1.950 gramas ao nascimento, isso afetava a curva de crescimento. Também isso aqui é muito mais para especialista, mas é importante que a gente veja isso, porque é relativamente comum que quando a gente tem uma gestação de gêmeos, que as pessoas queiram antecipar esse nascimento e que falam, são gêmeos, já tá bom 34 semanas, já tá bom 35 semanas. E a gente sabe que se eles nascem com peso baixo, isso vai afetar a curva de crescimento deles. Então é óbvio que se eu tiver uma indicação clínica para antecipar um nascimento, não há problema algum, deve-se fazer isso.
mas apenas antecipar, porque são gêmeos, isso pode prejudicar o desenvolvimento dessas crianças. E esse é um trabalho que reforça isso, mesmo a longo prazo. Olha que interessante. Na Noruega, todos os homens servem o exército e entre, acho que é 18 e 21, a gente vai ver a sequência aí, e todas essas pessoas que servem o exército têm que fazer um teste de coeficiente de inteligência quando eles entram no exército. E eles avaliam, então, o coeficiente de inteligência. E eles avaliaram o coeficiente de inteligência comparando gêmeos com gestações únicas. Eles avaliaram 4.300 indivíduos, sendo 2.300 gêmeos e 1.900 gestações únicas. E entre 18 e 20 anos, eles fizeram esse teste de coeficiente de inteligência. O que eles observaram? Que o score de inteligência entre os únicos, enfim, gestações únicas, é 11% melhor do que entre gêmeos. Aí você fala, nossa, então ser gêmeos diminui o coeficiente de inteligência? Não, isso não é verdade. Porque quando eles pegaram essas gestações e parearam por idade gestacional, o que significa isso? Eles compararam uma criança que nasceu única com outro que nasceu gemelar, os dois com 35 semanas, os dois com 37 semanas, os dois com 38 semanas. E aí eles observaram que não tinha não tinha diferença de coeficiente de inteligência. Então, o que significa isso? Que não é que gêmeos têm um coeficiente de inteligência menor, é que por serem gêmeos, aumenta a chance deles nascerem mais prematuramente. E ao nascerem mais prematuramente, isso pode prejudicar o coeficiente de inteligência. Então, para a gente reforçar aqui que em gêmeos, tendo indicação, obviamente, a gente tem que fazer o parto, mas se eu puder ganhar tempo, isso vai fazer diferença no coeficiente de inteligência já na vida adulta dessa criança. Como é que a gente acompanha o crescimento e a vitalidade em gêmeos, né? A gente tem que ver o volume de líquido amniótico, a gente tem que ficar mais atento aos monocoriônicos, a gente tem que observar se eles têm um crescimento adequado, se tem algum retardo de crescimento entre os dois bebês. Como é que está o Doppler da artéria umbilical, que é a forma como a gente avalia o bem-estar, a oxigenação desse bebê. E a gente também tem que estudar com mais detalhes as doenças específicas de gestações que têm só uma placenta. Então vejam só, reforçando aquilo que eu disse, às vezes não, 100% das gestações monocoriônicas, uma placenta só, existem vasos, que nem esta artéria, de um dos bebês que encontram a veia do outro bebê e que vai para a circulação do outro bebê. Mas isso não é um problema, porque também tem uma artéria deste bebê que sai deste bebê e vai para o outro bebê. E eles vivem em harmonia, porque um manda para lá e o outro manda para cá. Mas existem circunstâncias onde existe um desequilíbrio. Um dos bebês manda mais e o outro devolve menos. E isso vai afetar o desenvolvimento dos dois bebês. Então, rapidamente eu vou falar um pouquinho sobre essas gestações em que existe esse desequilíbrio de fluxos de sangue na placenta, que é uma só. Uma das doenças se chama policitemia, sequência de policitemia e anemia. Em inglês, a sigla é TAPS. O que acontece nesses casos é que pequenos vasos de um dos bebês manda sangue para o outro e o outro não devolve esse sangue na mesma quantidade. Isso vai deixando um nenê anêmico, com menos sangue, e o outro com muito sangue. Só que isso vai acontecendo de um jeito tão crônico, tão devagarzinho, que eles vão se adaptando, e a única coisa que a gente consegue observar é que um tem anemia e que o outro tem policitemia. E para ver isso, a gente usa o Doppler da artéria do cérebro do bebê. A gente olha o cérebro do bebê e vê com que velocidade o sangue está se movimentando lá dentro do cérebro. E por que a gente consegue ver anemia? Imagine que os vasos sanguíneos são como se fossem tubos, né? Imagina que esse tubo está transportando água e tem um motor que empurra a água por esse tubo. E esse motor empurra a água. A água vai passar pelo tubo com uma determinada velocidade. Agora, tira a água e coloca óleo e mantém o mesmo motor. O óleo é mais espesso, mais viscoso, e aí a velocidade com que ele vai andar nesse tubo vai ser menor, porque o motor é o mesmo. Quem que é o motor aqui? O motor aqui é o coração do bebê. Então, se eu tenho um sangue mais ralo, mais com
com poucas hemácias, com a anemia, eu vou ter uma maior velocidade de fluxo dentro do cérebro desse bebê. E o outro que vai estar mais viscoso vai ter menor velocidade. Então, existem tabelas para a gente comparar essas velocidades, isso aqui é muito específico para vocês, mas a gente tem tabelas que acompanham essa velocidade com que o sangue está passando e a gente consegue dizer, olha, esse bebê está com anemia e esse bebê está com policitemia. É assim que a gente faz esse diagnóstico. Existe uma outra doença que se chama síndrome transfusor transfundido, em que os bebês passam sangue numa quantidade maior, não são pequenos vasos, e isso faz com que um nenê tenha hiperfluxo, muito sangue, e esse hiperfluxo passa pelo rim desse bebê. E, para quem não sabe, líquido amniótico, 80 a 90% dele é xixi do nenê. Então, como passa muito líquido no rim desse bebê, ele urina muito. E como ele urina muito, ele faz o polidrâmio, que é o aumento de líquido dentro da bolsa desse bebê. E o outro bebê, o chamado transfusor. O transfusor, ele fica com pouco sangue circulando. Isso causa uma diminuição do fluxo renal. Esse bebê faz menos xixi e ele tem um oligohidrâmio. Tá? Então, a gente avalia o líquido amniótico entre os dois bebês, também tem uma classificação de gravidade, e a gente consegue dizer que um bebê está com pouco sangue e o outro bebê, perdão, está com muito líquido e que o outro bebê está com pouco líquido, que é exatamente isso aqui. Vejam só, eu tenho uma gestação com uma placenta só, mas tem duas cavidades amnióticas, só que uma das cavidades amnióticas que o bebê está dentro não tem líquido nenhum. Então ele fica ali como se estivesse envelopado dentro da cavidade amniótica, sem líquido nenhum. E o outro bebê cheio de líquido. O que a gente vai ver? A gente vai ver um bebê com um monte de líquido em volta. E a gente vai ver outro bebê. Aí vocês podem falar, peraí, mas esse bebê está cheio de líquido em volta aqui. Esse líquido que a gente está vendo aqui é deste bebê. É como se eu estivesse olhando aqui, vendo líquido aqui. Só que o líquido que eu estou vendo aqui é da bolsa deste bebê. Tá? Então precisa ter um pouco de experiência para fazer o diagnóstico, mas isso faz com que esse bebê fique aprisionado, em inglês stuck, né? Preso, e o outro bebê dentro de uma bolsa cheia de líquido amniótica. Qual que é o tratamento para isso? Se eu tiver uma situação como essa, e essa situação acontece em 10 a 15% das gestações com uma placenta só. Então vejam como eu vou precisar acompanhar mais detalhadamente gestações que têm uma placenta só. 10 a 15% das vezes, esses bebês desenvolvem síndrome transfusor transfundido. E nessa circunstância, eu tenho que fazer um tratamento em que eu cauterizo esses vasos aqui no meio para separar a circulação dos dois bebês. Se eu não fizer esse tratamento intraútero, em 90% das vezes os dois morrem. E se eu fizer esse tratamento, não é a solução total, mas eu vou ter uma sobrevida de pelo menos um em 75% das vezes, e em 65% das vezes os dois sobrevivem. Então, veja que muda muito o prognóstico fazendo esse tratamento com laser. Esse tratamento é feito se colocando um fetoscópio, uma câmera aqui dentro, e se cauteriza com tiros de laser esses vasos. Esse é um caso para vocês enxergarem, em que eu tenho aqui um nenê com polidrâmio e aqui um bebê stuck, aprisionado aqui no canto. Todo esse líquido que vocês estão vendo é do outro bebê. E aqui vocês vão ver uma fetoscopia mostrando como é que é feito esse tratamento para cauterizar esses vasos, né? Então aqui a gente está guiando a entrada do fetoscópio pelo ultrassom. Então aqui vocês vão ver o trocáter entrando aqui. Aqui fora, se vocês prestarem atenção, não na tela, aqui fora, vocês vão ver o fetoscópio aqui, ó. O trocáter para entrar com esse fetoscópio está aqui. Entramos com esse fetoscópio aqui, com esse trocáter. Guiado pelo ultrassom, a gente vai até a placenta, olhando com o ultrassom. E depois que esse trocáter chega na superfície da placenta, então eu entro na cavidade do neném que tem muito líquido, a placenta está aqui, e a gente chega com esse trocáter na superfície placentária para cauterizar esses vasos da superfície. Uma vez que a gente chega no lugar onde vai ser feita a cauterização, a gente para de olhar com ultrassom, né? Na realidade, a gente continua olhando com ultrassom, mas o foco maior agora vai aqui na avaliação. Ué, travou aqui. Deixa eu ver só se eu estou com
pouca bateria, pode ser isso? Não, não deve ser. Só um segundo, gente. Eu vou voltar a imagem. Deu uma travada aqui, mas eu consigo recuperar. Estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, então tá já. Então, Seguro. estou avançando aqui um pouquinho. A gente estava naquela fase de chegar na região da placenta e passar para a fetoscopia. Então, aqui a gente está entrando com o fetoscópio. Não sei por que que ele está travando aqui. Deixa aqui. Bom, eu vou levando aqui, não tem problema. Acho que eu vou ter que ir indo com a mão aqui, ó. Nós estamos entrando com o fetoscópio. Esse fetoscópio vai vendo lá dentro. Por algum motivo ele está travando. Eu vou deixar sem mexer para ver se ele vai direto. Resolveu ficar travando. Não tem problema. Eu vou empurrando aqui. Vocês vão ver, ó, a câmera entrando, a gente vai vendo o fetinho lá dentro. Ali é a boca do bebê. Aqui eu estou vendo as narinas do bebê. A região dos olhos do bebê, ali a gente está vendo um dedinho. O bebê ainda não tem fenda palpebral, porque essa é uma gestação de 20 semanas. A gente vai andando com esse fetoscópio, a orelha do bebê, a panturrilha do bebê, o pé. A panturrilha agora está andando. Vou deixar aqui quietinho para ele andar. O sexo, ó, sexo masculino. E aí a gente vai na superfície da placenta, que é o que interessa nessa avaliação. A gente vai chegar na superfície, vamos ver os vasos sanguíneos do bebê ali na placenta, identificar esses vasos, ver qual vaso está passando de um dos bebês para o outro. Selecionamos esses vasos e aí a gente vai com uma mira laser, que vai aparecer aí para vocês. Essa mira laser a gente vai dar tiros com o laser, olha lá, essa é a mira por enquanto, a gente vai chegar ali no vaso, e aí a gente dá tiros ali para cauterizar e ocluir esse vaso, fazendo com que o sangue não passe mais de um dos bebês para o outro bebê, tá? Esse é o tratamento que se faz, a gente vai fazendo isso em vários vasos, de tal forma que eu continuo com uma placenta só, mas não tem mais sangue de um passando para o outro. Isso faz com que cada um fique com o seu território placentário, e se por um acaso acontecer o óbito de um, isso não vai prejudicar o outro, porque não tem mais circulação entre os dois bebês, tá? Esse é o objetivo desse tratamento. Nós fizemos o primeiro caso no Brasil, eu e a doutora Denise, 2003, 2004, de gêmeos, né? E veja que quando eles nasceram, né, eles tinham síndrome transtorno transfundido. Os dois sobreviveram nesse caso, e quando eles nasceram, um era maior e o outro pequeno, né? Eu brinco que é o Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito nos Gêmeos, né? Um filme antigo de gêmeos. E só que vejam que quando eles completaram um ano, eles já tinham o mesmo tamanho e tiveram então um desenvolvimento adequado. Recentemente, na CNN, eles apareceram, são esses dois adultos aí, dois gêmeos idênticos, né? Vejam que aqui eram os pais, né? Jovens, aqui os pais já mais maduros, e eles têm hoje, acho que 20 anos, e se alguém quiser ver essa história e outras histórias de cirurgia fetal, é só apontar para essa câmera que vai aparecer. São 3 grupos brasileiros de cirurgia fetal e vai aparecer a doutora Denise, que é a líder do nosso grupo, comentando sobre esses gêmeos aí. Existem situações mais graves onde gêmeos compartilham a mesma placenta, e nessas circunstâncias o que acontece é que um dos bebês manda sangue para o outro por uma artéria e esse outro tenta mandar sangue também pela artéria. Os dois mandam sangue, essas duas circulações se chocam
nessas comunicações artério-arteriais, e essas comunicações artério-arteriais fazem com que um dos bebês morra, perca essa briga, e aí o coração dele para de se desenvolver e o nenê manda sangue pela artéria umbilical para a circulação dele direto. Esse sangue que sai pela artéria umbilical desse bebê é pobre em oxigênio e pobre em nutrientes. E ele entra pelas artérias umbilicais, que ficam perto das ilíacas internas, né? São ramos das ilíacas internas. Esse bebê desenvolve mais membros inferiores, não tem batimento cardíaco, mas está sendo mal nutrido por um outro bebê. A gente chama esse de bebê parasita e esse aqui de feto bomba, porque ele tem que, além de cuidar dele, bombear sangue para um outro bebê que, do ponto de vista prático, já está em óbito, mas que fica recebendo sangue dele. Isso gera uma insuficiência cardíaca nesse outro bebê. Também é chamado de feto acárdico e feto bomba, mas o nome certo é TRAP síndrome, porque é os gêmeos com perfusão arterial reversa. Por quê? Porque as artérias umbilicais devem ir para a placenta, e no caso desse, o sangue entra pela artéria no bebê. Então é uma perfusão reversa, com baixa taxa de oxigenação. Esse é um caso pessoal, onde a gente tem um bebê normal aqui, com um coraçãozinho normal, um perfil do rosto ali, e vocês vão ver um bebê mal formado, em que já tem dilatações do sistema linfático, uma coluna parcial, não tem cabeça, tem membros inferiores, e isso é um feto acárdico, né? Uma malformação decorrente de uma síndrome de perfusão arterial reversa. E o que a gente comentou do Shang, né, do Weng, a gente tem a gemelaridade imperfeita como uma outra complicação. Vejam só, esse aqui são dois gêmeos que obtuaram. E o que a gente observa nesses gêmeos que tinham uma placenta só e que ambos obtuaram? A gente tem um gêmeo que está aqui na cuba-rim que ocupa mais a cuba-rim do que esse outro bebê. Então, esse bebê é maior do que esse daqui. Mas é estranho, né? Porque se esse bebê é maior, ele que devia ter mais sangue, mas ele está com anemia. O que aconteceu aqui? Esse bebê tinha restrição de crescimento severa. Aí ele morreu. No momento que ele morreu, ele parou de bombear sangue para esse outro, porque o coração dele não estava mais funcionando. Mas esse não parou de bombear. E ele continuou bombeando sangue no outro e esvaziou o sangue dele, esvaziou a circulação dele no outro feto. Isso é para vocês entenderem que quando eu tenho gêmeos com uma placenta só, quando eu tenho uma prematuridade extrema, eu tenho que tirar esses bebês antes do que o óbito de um aconteça, porque se o óbito de um acontecer, pode levar ao óbito do outro bebê. Em 25% das vezes, quando um morre, o outro morre na sequência. Então, em gêmeos com placenta só, eu tenho que pensar, quando a prematuridade é extrema, em tirar os dois bebês antes que um morra. Agora, se um já obtuou, aí não adianta fazer cesárea para tirar o que está vivo, porque esse mecanismo é uma coisa que acontece de forma aguda. Então, eu tenho que me antecipar, acompanhar rigorosamente esses bebês, porque o parto tem que acontecer antes de que esse óbito ocorra. Portanto, gêmeos com uma placenta só, 100% deles compartilham circulação, e em 15% isso pode ser uma circulação desproporcional. Um manda mais do que o outro bebê para outra placenta. E é aquilo que eu comentei, né? Se você tem duas placentas e está com uma prematuridade extrema, se são duas placentas, se um obtuar, o outro não vai obtuar. Então, imagina que eu tenho uma gestação de 25 semanas e um dos bebês está em pré-óbito. Se eu tirar os dois numa cesárea, o outro vai nascer muito prematuro e a chance dele obtuar é gigantesca. Nessas circunstâncias, o ideal é que se siga essa gestação em detrimento desse bebê que não está bem, porque se eu interromper essa gestação, eu vou comprometer o outro. Por outro lado, quando eu tenho uma placenta só e eu tenho um dos bebês que não está bem, eu tenho que interromper essa gestação se eu tenho já condições de maturidade mínima antes que um deles morra. Ah, mas e se eu estou numa gestação de 22 semanas? Aí eu tenho que fazer o laser para separar essa circulação. Por isso que esse tratamento se utiliza quando eu tenho gêmeos idênticos com uma placenta só, né? E que você precisa separar essa circulação, caso eles estejam apresentando a síndrome transfusor transfundido. O segmento de uma gestação de gêmeos, ele tem que ser muito rigoroso.
Esse bebê ele tem que fazer um morfológico, né? Esses bebês entre 11 e 14 semanas, e a cada 2 semanas esse bebê tem que ser visto do ponto de vista ultrassonográfico, porque essa descompensação pode acontecer e você tem que estar atento a isso para indicar o laser nessas circunstâncias. Quando eu tenho 2 placentas, eu posso ver essa gestação do ponto de vista ultrassonográfico a cada 4 semanas. Se eu vi com 20, eu vejo com 24, 28, 32 e 36. Então, eu posso espaçar mais, mas não deve ser mais do que um mês, porque mesmo em gêmeos com 2 placentas, eu posso ter complicações. E quando eu tenho gemelares que os dois estão na mesma cavidade amniótica? Quando eles estão na mesma cavidade amniótica, eles podem, no início da gestação, se enrolar esses cordões. É, Basicamente, 100% das gestações que têm só uma cavidade amniótica, eu tenho entrelaçamento de cordão. Esses cordões costumam ser bem longos e eles entrelaçam, e por conta disso, você tem que antecipar essas gestações, são gestações que não devem passar de 33, 34 semanas, por conta do risco de que esse entrelaçamento aperte e cause o óbito de um ou dos dois bebês. Esse é um caso aqui do Hospital Universitário. Ele tinha entrelaçamento de cordão, esses bebês nasceram com uma diferença de peso significativa, mas nasceram e os dois sobreviveram. O nosso grupo faz cirurgia, não é o nosso tema de hoje aqui, né? Cirurgias fetais, e a gente desenvolveu uma técnica de cirurgia para correção de uma doença que se chama meningomielocele, que é uma falha de fechamento da coluna dos bebês. E a gente faz essa cirurgia por fetoscopia. Então a gente entra com uma câmera lá dentro, tira o líquido miniótico, injeta gás carbônico e opera esse bebê como se fosse uma laparoscopia. E, num caso de gêmeos, a gente consegue operar esses bebês, aqui operando um dos bebês, e o outro está dentro da cavidade amniótica lá atrás, ó, o pezinho do outro bebê lá dentro com líquido amniótico, e a gente está operando o bebê de cá, né? O que vocês estão vendo aí é a cirurgia, isso aqui é a meningomielocele, e você opera, dá os pontinhos, fecha, e essa gestação pode ir em frente. E a gente tem publicado esses trabalhos e aqui foi uma publicação com 7 casos, mas hoje a gente já tem 9 casos, ó, vejam que são gêmeos não idênticos, um homem e uma mulher. Nesse caso aqui foi o homem que foi operado e você veja que os dois têm boas movimentações de membros inferiores, né? Essa é a casuística que a gente apresentou nesse trabalho, mostrando que é possível operar gêmeos por fetoscopia para meningomielocele. Não dá para fazer isso na cirurgia a céu aberto, mas a gente consegue com isso ter resultados bastante satisfatórios. Gestações dicoriônicas, eles devem ter controle ultrassonográfico mensal. Quando eles têm uma evolução normal, não tem por que nascer antes de 38, 39 semanas, se tudo está indo bem. Se tem alguma alteração de crescimento, mas eles estão bem oxigenados, 36, 37 semanas. Nas gestações com uma placenta só, o controle ultrassonográfico tem que ser de 15 em 15 dias, por conta dos riscos das doenças com uma placenta só. Se tudo estiver indo bem, pode ir até 37 semanas. Então veja que eu tenho que antecipar o nascimento, porque eu tenho riscos de óbitos mais tardios. Se eles tiverem crescimentos discordantes, ao redor de 34 semanas. E nas gestações que os dois compartilham a mesma cavidade amniótica, o controle também tem que ser de 15 em 15 dias até o nascimento. E se eu tiver nascimento discordante, tem que nascer com 32 semanas. Se tudo estiver indo bem, 33, 34 semanas de idade gestacional. Para terminar, eu vou mostrar para vocês um caso em que a gente fez um laser na síndrome transfusor transfundido. Fizemos o laser, um dos bebês já estava muito grave, e aí a gente fez o laser e passaram-se 3 semanas, o menorzinho obtuou e o outro continua indo bem. Só que esse bebezinho que continua indo bem, ficou um furo entre as duas bolsas, porque quando entrou com o fetoscópio fez um furo na bolsa do outro também, e ele enfiou o pé nesse furo. E o lugar onde ele enfiou o pé ficou estenosado, apertado ali, e isso ficou comprometendo a circulação do pé desse bebê. A gente entrou com o fetoscópio, tiramos todo, imagina uma sala que eu tenho um plástico separando a sala em 2 partes, tiramos todo esse âmnio entre um e o outro bebê e tiramos
essa região onde a membrana estava apertando o pezinho. Se a gente não fizesse essa cirurgia, o pé desse bebê ia ser amputado, essa mãe já tinha perdido um dos bebês e o outro bebê estava com essa complicação. Aqui a gente está vendo a região da constrição, a gente agora já está entrando na fetoscopia lá dentro, estamos tirando a membrana que está no tornozelo desse bebê, vocês vão ver que está no periósteo, de tão profundo que estava. Mais alguns poucos, 1, 2, 3 dias, esse nenê já não teria mais como preservar esse pé. E aí o vídeo andando, a gente vai tirar aqui, ainda vai ter um pouco de brida aqui, né? Ó, quer ver? Ó, vai estar aqui, vai sair o âmnio. Agora saiu totalmente. Olha o tamanho que esse pé tá, ó, um edema violento, mas não tem necrose. E aqui tinha ainda uma outra brida na ponta do dedo desse bebê aqui. Olha lá. E aqui é o cordão do bebê que está em óbito. E vocês vão ver o bebê em óbito aqui do lado, ele está totalmente pálido, ele já óbitou faz umas 6 semanas nesse dia aqui. E por que que a gente tinha receio de fazer isso? Porque os dois iam ficar na mesma cavidade amniótica, né? E aí podia entrelaçar os cordões. Mas como um dos bebês estava em óbito, a gente cortou o cordão dele na placenta e no abdômen dele. E tiramos todo o cordão do bebê que estava em óbito e toda a cavidade amniótica que separava os dois bebês. Então nós transformamos uma gestação diamniótica numa gestação monoamniótica. E como uma complicação da gestação monoamniótica é o entrelaçamento de cordão, nós cortamos o cordão do bebê que estava em óbito. Então aqui tem um bebezinho bem pequeno e a gente está tirando toda essa membrana entre os dois. Ó, o bebê em óbito pequenininho e anêmico, né? E aí tiramos ó, o cordão e tiramos toda a membrana entre os dois bebês. Mas veja, ó, o pezinho que tá bom e o outro pé com edema violento, mas nada de necrose, de isquemia nesse membro, né? Isso que a gente queria preservar. Esse foi o primeiro caso mundial de correção de uma chamada pseudobrida, porque é uma brida por conta de uma complicação de cirurgia fetal. Esse bebê nasceu com um pezinho bem róseo, mas precisou de cirurgias, de zetaplastias e de reconstrução de tendão para manter o pé bonitinho, como a gente está vendo aí. Mas deu tudo certo, esse bebê aqui, ó, a primeira vez que ele andou, o pai mandou para a gente. Então, não só não perdeu o pé, como ficou com um pé funcional, o nenê andando normalmente. Esse, como eu disse, foi o primeiro caso mundial de correção de pseudobrida, mas no Brasil a gente tem uma grande dificuldade, que é, durante o dia nós somos médicos, e para ser pesquisador a gente faz tudo de noite. Então a gente não tinha muito tempo para ficar escrevendo esse caso, e um outro professor americano, 9 meses depois da gente ter feito esse caso, publicou o primeiro caso mundial. Então, para fins de literatura, o nosso não é o primeiro caso mundial. Mas nós não publicamos, mas a mãe publicou, né? Saiu na Marie Claire, ela falou: eu perdi um filho e salvei o outro com uma cirurgia inédita durante a gravidez. Então, eu sempre mostro isso porque é público, né? A paciente saiu numa revista, esse é o Gael, e para dizer que a gente fez a cirurgia antes desse americano, mas infelizmente, do ponto de vista científico, isso aqui não tem valor algum. Agradeço mais uma vez o convite. Espero que eu, nesse tempo aqui, possa ter falado alguma coisa que tenha sido útil para vocês. Estou absolutamente à disposição para dúvidas e perguntas. Doutor, eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se eu vou conseguir explicar muito bem. Vamos lá, sem medo e sem vergonha. Na questão do feto parasita, como que conduz essa situação? Como que é? No feto parasita, você tem algumas possibilidades, né? Uma das possibilidades, deixa eu achar vocês aqui que eu perdi vocês. Agora achei. Uma das possibilidades é você entrar com uma pinça bipolar e cauterizar o cordão do bebê parasita, porque aí você para de ter sangue indo e voltando dele e aí você isola ele. A outra possibilidade é você, numa gestação de 13, 14 semanas, entrar com uma agulha dentro da inserção abdominal desse cordão desse bebê e por dentro dessa agulha entrar com uma fibra ótica de laser e cauterizar por
cauterizar essa região para coagular o cordão desse bebê. São duas possibilidades cirúrgicas. Obrigada. Eu também fiquei com uma dúvida agora, por exemplo, quando um dos fetos morre, e aí já aparentemente a gente deixa ele no útero mesmo, mas isso gera alguma complicação para o outro feto que ainda está viável? Bom, então são duas circunstâncias diferentes. Eu tenho que primeiro saber se tem duas placentas ou uma placenta. Uhum. Se eu tenho uma placenta só, o óbito de um bebê pode levar ao óbito do outro bebê em 25% das vezes, e quando não ocorre o óbito, em 25% das vezes, esses bebês podem ter feito uma isquemia por conta dessa anemia aguda que o outro esvazia a circulação. Ele pode fazer uma isquemia cerebral e ter áreas de necrose cerebral que vai prejudicar demais o desenvolvimento. Então, em gêmeos com uma placenta só, a gente tem que, quando a gente vê que um está prestes a obtuar, se eu tenho o mínimo de viabilidade, 27, 28, 29 semanas, aí eu já tenho que tirar os dois por conta do risco dos dois bebês, né? Agora, se eu estou numa fase mais precoce, o que eu tenho que fazer é o laser para separar essa circulação. Bom, vamos supor que eu tenha duas placentas e um morra. O outro pode evoluir e essa gestação, se o que obtuou bem no início da gestação, ele pode inclusive desaparecer. A gente chama isso de vanish twin. São aqueles gêmeos em que um desaparece. Quando o óbito ocorre no primeiro trimestre, então, 8, 9, 10 semanas, ele é tão pequeno que ele seca e pode até desaparecer. Quando o óbito ocorre um pouquinho mais para frente, ele mumifica, ele fica ressecado e, em geral, isso não causa problemas para o outro bebê, né? Isso pensando em gestações com duas placentas, idealmente. Tá tocando meu telefone aqui, mas alguém vai atender na casa, tá bom? Mais perguntas? Então, a Júlia tinha feito uma pergunta no chat, mas eu não entendi. Se você quiser abrir Júlia, o vamos microfone. lá? Não, ele respondeu já. Ah, tá. Eu perguntei do caso do bebê que Só ficou um segundo, anêmico. gente. Alô? Oi? Desculpa, gente, ninguém atendeu aqui. Eu tenho uma mãe idosa, então eu tenho que ficar de olho. Pois não. Pois não. O que a Júlia queria perguntar? Não, é porque na síndrome do transfusor transfugido, você tinha falado do uso do laser. Aí depois você falou daquele outro caso, do bebezinho que um morreu, e aí o outro ficou anêmico e também morreu, Uhum. né? Não poderia, nesse caso, não poderia ter usado laser também? Poderia, é que às vezes as pacientes não têm acesso ao Não tem procedimento, né? Ele não conhecimento, está né? disponível no SUS. Então, aquele é um caso para mostrar para vocês que quando você não faz o tratamento, esse é um grande risco que pode acontecer, Júlia. E o laser tem alguma contraindicação? Tipo, não pode ser usado numa gestação muito recente? Tem Não, na realidade, assim, uma idade de a gente gestação? começa a usar o laser a partir de 16 semanas de idade gestacional e a gente só faz o laser em situações extremas, onde se eu não fizer o laser, esses dois bebês têm 90% de chance de óbito. Então, sim, sempre que eu vou fazer uma cirurgia fetal, eu aumento os riscos, né? A morbidade fetal aumenta, né? Quer dizer, eu posso ter complicações pelo tratamento, como por exemplo naquele caso onde o bebê estava com amputação, começando a amputar um pé, foi pós um laser, né? Então, isso é uma complicação do laser. Então, quando fazê-la? Quando eu tenho uma situação onde, se eu não fizer, os dois morrem, né? Então, sim, o laser pode ter complicações, não porque o laser causa problemas, é porque para fazer o laser eu tenho que furar o útero, tenho que furar a bolsa e entrar lá dentro para fazer, né? O professor Cortes e mesmo eu, quando éramos residentes,
os nossos professores falavam assim, o útero é um órgão inviolável, né? E isso mudou com a cirurgia fetal, ele deixou de ser um órgão inviolável, mas sempre que possível ele não deve ser violado, porque, obviamente, isso aumenta os riscos para essa gestação. Entendi, obrigada. Mais perguntas? Eu ia perguntar agora se alguém tem mais alguma pergunta. Professor, eu acho que não, porque até agora não apareceu E ninguém. ninguém falou nada no chat também. Estou à disposição aqui, se não tiverem mais perguntas. A gente quer só agradecer ao senhor, a aula Muito. foi incrível. Eu amei, sabe? Eu fiquei chocada, eu não fazia ideia que isso existia, Também não. de verdade. Não sabia das intervenções que podiam vir e não sabia que era tão raro, né, ter a gestação de coriônica, não foi o que ele falou? Monocoriônica e as É complicações, monocoriônica, né? É. isso aí. E, bom, como sugestão para vocês aí, se gostam do tema, assistam uma série que se chama Cirurgiões Inovadores. O primeiro capítulo dessa série é do pai da medicina fetal no mundo, o professor Kypros Nicolaides, que em 1992, se eu não me engano, fez o primeiro laser, essa cirurgia que a gente fez aí em 2004. Ele fez o primeiro caso lá e aí eles contam toda a saga até que eles fizeram o primeiro laser. É bem interessante. Caramba, que legal. Só Bom, agradecer ao Queria senhor agradecer mesmo. muito a você. estou absolutamente à disposição, agradeço eu aí o convite e eu peço só que depois, se vocês puderem me mandar um certificado eletrônico, só para eu colocar aqui nas minhas atividades como uma aula para vocês. Tá bom? Obrigada pela aula, professor. Professor, como esse está sendo gravado, depois eu vou colocar no YouTube e mando para o senhor, mando aí para as meninas que mandam para o senhor o link lá do YouTube, que aí Tá isso ótimo. é pessoal, tá bom? Tá um prazer. Muito obrigado, professor, pela delicadeza de vir assistir aí. Um abraço. Um abraço, então. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, muito obrigada. Vou desligar.